Você sabia que você foi chamado para guerrear? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive espiritual alguns dias atrás, alguns dias, no caso, algumas semanas atrás. É o momento em que eu precisei realmente pegar a espada na mão e guerrear contra o inimigo. Algumas semanas atrás, aconteceu uma situação entre mim e o meu esposo. Eu frequento uma igreja e nessa igreja tem vários trabalhos, tem várias coisas para se fazer lá dentro, né? De manhã, muitas das vezes, de quarta e sexta tem consagração de manhã e quarta e sexta também tem consagração de manhã e tem culto à noite. E de domingo tem o culto, né, da família. E nesse dia, à noite, era um dia em que a semana inteira ia ter coisas para fazer na igreja. Segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E, se não me engano, no sábado também. E no domingo, o culto. Então, foi a semana inteira de programações na igreja. Não é sempre que isso acontece toda semana, mas nessa semana especificamente iria acontecer. Então, a gente tinha que disponibilizar a semana inteira. E o que acontece? Eu cheguei à noite em casa. À noite não. Eu cheguei em casa, né? Os dias foram se passando e tal. Chegou a noite, meu esposo chegou do serviço. Eu não me recordo muito bem agora o porquê, mas em algum devido momento antes da gente dormir, aconteceu uma situação entre nós dois, né? A gente meio que se engalfinhou, sabe? E ele pegou e me soltou uma frase. Ele pegou e falou assim: é preciso mesmo ter 24 horas na igreja, né? Porque é tanta coisa que é só estando na igreja 24 horas para conseguir. Ele falou dessa forma, não foi uma forma pesada, sabe? Mas foi de uma forma irônica. E no momento em que ele falou isso pra mim, me veio um negócio assim, na hora, sabe? Dentro de mim, do meu ser, do meu pensamento. E aí eu já levei pro lado negativo, porque nós não estávamos conversando, nós estávamos discutindo. Sabe aquela questão de gatilho? Pra mim foi um gatilho essa frase, passar 24 horas na igreja. Ele não falou de uma forma negativa, mas pra mim foi um gatilho e me remeteu a algo negativo. Porque há alguns anos atrás eu ia pra igreja, eu fazia tudo na igreja, deixava até de fazer o que era para ser feito dentro de casa como esposa, como mãe, para fazer as coisas da igreja. E isso me feriu muito, isso me incomodou muito. Então, quando ele falou dessa questão 24 horas na igreja, e naquela época era o que eu escutava de todo mundo, né? Você vive muito na igreja, 24 horas na igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sempre como crítica. E ninguém na época entendia que eu fazia isso pra Deus, entendeu? Então, eu me feri muito nessa época. E nesse dia, quando ele falou 24 horas na igreja de uma forma positiva, o que ele quis dizer? Que, nossa, é só estando 24 horas para conseguir aguentar. Foi isso que ele quis dizer. Só que eu levei por outro lado. Eu levei por um lado negativo. E isso me deixou mal, né? Isso me afetou, isso me deixou muito mal. E me deu vontade de brigar. Nossa, como me deu uma vontade de brigar. Me deu vontade de socar ele. De brigar mesmo, sabe? E nisso ele saiu do quarto. E aí eu vim deitar. Tava já pronta pra deitar. E aí eu deitada com aquele nó no peito, sabe? Aquela sensação assim, não tava satisfeita. E aí eu louca pra brigar, eu tava louca pra brigar. E ele também, de certa forma, porque a gente começou a discutir, a conversa começou a esquentar, e ele decidiu sair. E ele também tava com vontade de brigar, e eu também. E aí eu comecei a falar, ai Deus, olha, nossa, e fiquei assim, sabe? Agoniada. E aí, dentro do quarto sozinha, isso já era por volta de umas meia-noite um pouquinho, eu comecei a sentir uma opressão dentro do quarto. Eu comecei a sentir uma opressão, assim, muito, muito, muito grande dentro do quarto. Eu comecei até a sentir medo. E aí eu comecei a sentir que eu tinha que fazer algo. E começou a vir na minha mente, tipo assim, realmente ele tá certo. O seu marido está certo. Eu creio que foi o Espírito Santo, óbvio, né? Que começou a falar pra mim, o seu marido está certo, você precisa estar 24 horas na igreja para você aguentar o que muita coisa tem para vir. O que você vai fazer a respeito? Você vai ficar com medo? Você vai fingir que nada tá acontecendo e vai dormir? Ou você vai lutar contra? Ou você vai fazer alguma coisa? E aquilo foi eu querendo não fazer nada, né? Na verdade. Querendo ir dormir e fingir que aquela opressão não é nada. Dá pra fazer a Mona Lisa, né? Não tô vendo nada. Mas aquela opressão foi aumentando. E aí eu
o Espírito Santo veio trazer na minha mente de que foi uma brecha aberta. Aquilo foi uma brecha aberta e que o inimigo estava trabalhando para que a gente viesse brigar, para que a gente viesse se desentender. E isso foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, até que eu resolvi começar a repreender. E eu comecei a repreender o espírito da contenda, repreender o espírito da briga, o espírito da murmuração, o espírito da... Nossa, começou... O Espírito Santo me tomou assim, com uma autoridade, eu comecei a repreender, cai por terra agora, que você não vai fazer o que você quer. Eu comecei a expulsar, e comecei a declarar que ele saísse da minha casa, que ele saísse da minha família, que ele saísse do meu quarto. Eu comecei a declarar, e eu entrei em guerra ali, ó. Eu entrei em guerra e comecei, e falei, tá, cai por terra agora, tá repreendido em nome de Jesus. Você não vai fazer algazarra na minha casa, na minha família, você não vai fazer brincadeiras aqui, você tá querendo desestruturar meu casamento, você não vai conseguir, porque quem manda na minha casa é o Senhor, porque a minha casa é consagrada a Deus, porque a minha família é consagrada a Deus. Pega as suas artimanhas, pega as suas brincadeiras, pega as suas contendas, suas brigas, suas picuinhas e cai fora da minha casa agora. Ainda peguei e falei assim pra ele, se você não se lembra, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a Jesus que ressuscitou na cruz. E se você não se lembra, Satanás, ele já te derrotou uma vez lá na cruz e vai te derrotar outra vez. Então caia fora da minha vida, cai fora da minha casa, fora, rua, show. Comecei a fazer assim aqui dentro do meu quarto, que nem doida, meia-noite. Comecei a repreender, comecei. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, sai espírito da contenda, sai espírito da briga, sai Satanás. Eu comecei a expulsar. E ali no momento em que eu comecei a expulsar, eu comecei a sentir um alívio, cara, que é inexplicável o alívio que eu senti. E detalhe, o alívio que eu fui sentindo foi das minhas costas, foi saindo, eu fui sentindo como se fosse, como posso explicar, como se fosse gradativamente passando assim, ó, só que nas minhas costas, passando assim, ó, saindo assim, sabe? Só que aqui atrás, nas minhas costas, eu estava encostada ali na parede. Essa casa onde eu tô, uma casa recente, uma casa nova, eu estou sem cama, porque eu perdi tudo numa enchente, estou sem cabeceira, então a gente tá dormindo no colchão no chão, e eu tava encostada ali, e ali eu fui sentindo, e tipo assim, e foi saindo, e o refrigério foi entrando, foi saindo, o refrigério foi entrando, foi saindo, o refrigério foi entrando, e eu comecei a agradecer a Deus, eu comecei a agradecer o Espírito Santo, eu comecei a agradecer, e ali eu só fui entender que a gente está nessa vida para guerrear. E ali Deus falou assim, é pra isso, ele tá certo. É pra isso que você fica assim 24 horas na igreja. E eu comecei a declarar isso pra Satanás. Eu falei, Satanás, você tentou colocar uma seta no meu coração achando que eu ia ficar mal pela frase que meu marido me falou, 24 horas na igreja. Sim, eu estou 24 horas na igreja pra te identificar, Satanás. É pra isso que eu tô lá, é pra saber no momento que você age, esse é o momento que você tá agindo. Então cai fora agora. Cai fora da minha casa, cai fora da minha vida, cai fora do meu casamento. Em nome de Jesus, cai fora agora, porque é pra isso que eu estou na igreja 24 horas. Você não vai me desestruturar, você não vai me deixar abalada, você não vai me deixar cabisbaixa, muito menos me deixar triste com essa frase. Porque sim, se você tentou usar o meu marido para me atingir com essa frase, saiba que você bateu de cara com a parede, porque é para isso que eu estou 24 horas na igreja. É para identificar as suas picuinhas, as suas artimanhas, as suas brechas e te expulsar daqui. Então vaza. Falei bem assim. E ali na hora que aquela sensação ruim, aquele peso ruim saiu, e o Espírito Santo habitou de novo aquela paz. Aí Deus foi falando pra mim, é pra isso que você está na igreja. É pra isso, você tem que identificar para você poder guerrear. Você tem que identificar para você poder lutar. Você tem que identificar para você saber aonde o inimigo trabalha na sua vida. Porque de que adianta você ir pra igreja e não saber? De que adianta eu ir pra igreja e nesse momento em que o inimigo tava preparando laços para me poder brigar com meu marido e eu senti isso, eu fosse dormir? De que iria adiantar? Não ia adiantar de nada. Aí o inimigo usou desse gatilho, dessa frase para me atingir, esperando que eu ficasse toda
retraída, chorosa, ou que eu fosse brigar com meu marido. Não, eu usei isso contra ele, é para isso sim. Você não vai me abalar com isso. Você não vai me abalar, você não vai me atingir, porque é para isso sim que eu tô na igreja, assim, para te identificar. Ai, Aline, mas é preciso estar 24 horas na igreja? Gente, quando eu falo 24 horas na igreja, é modo de dizer, né? Como eu falei, que nessa semana foi uma semana muito corrida, que teve muita coisa na igreja, mas isso não são todas as semanas. Não são todos os dias que isso acontece. Né? E por mais que você não esteja na igreja, a igreja em si, o físico, o templo, todos os dias, você precisa, como igreja, porque nós somos igreja, estar em todo o tempo em oração e comunhão com Deus. Você precisa estar em todo o tempo em intimidade com Deus. A minha pastora costuma dizer assim, quando o seu carro está sem gasolina, aonde você vai abastecer? Você vai no posto, né? Você não fica em casa para abastecer. Você não faz xixi no tanque para abastecer, não. Você leva até um posto de gasolina para abastecer de gasolina. A igreja, o templo, é isso para nós. Nós vamos até o templo, nós vamos até a igreja para nos abastecer de Deus, para nos abastecer do Espírito Santo, para que ficarmos sensíveis à voz dele cada vez mais, entendeu? Nós nos abastecemos lá e nós ficamos, como posso dizer, reabastecendo em casa, com o nosso devocional, com a nossa entrega de todos os dias, entendeu? É para isso que é necessário a gente estar na igreja. E quantas vezes o inimigo usa palavras que aparentemente não seja uma palavra, como posso explicar, não seja uma palavra de confronto, que aparentemente não seja uma palavra que vai te deixar triste, né? Que existem coisas que vêm para nos ferir de uma maneira normal, uma maneira simples, mas acaba nos ferindo, que às vezes a pessoa que falou nem percebe que te feriu, porque não foi a intenção dela, mas só você sabe que feriu, e o inimigo conhece, ele sabe disso, ele sabe no que vai te abalar, ele sabe o que vai te entristecer, ele sabe o que vai te desanimar, ele sabe o que vai te abalar, te deixar para baixo. Agora resta você fazer alguma coisa e não permitir que o inimigo haja dessa maneira com você, não permitir que o inimigo entre e faça algazarra dentro do seu coração, dentro da sua mente, coloque picuinha. Não, repreende toda vez que isso acontecer, repreende. Se vir pessoas falar coisas que... eu não tô falando pra você ser grossa, ser ignorante ou mal educado, mas palavras que te ferem, palavras que te machucam, mesmo que sejam palavras que para a pessoa não tem nada a ver, mas para você tem tudo a ver, repreende. Você não precisa entrar em conflito com a pessoa, né? Porque na palavra também está escrito que a nossa guerra não é contra a carne, é contra principados e potestades. Você tá entendendo? Então, você tem que entender que você discutir com aquela pessoa sobre o que ela falou não vai resolver nada, até porque ela vai falar, mas o que eu te fiz? Eu não fiz nada. Eu ainda falei algo pra você, pro seu bem, positivo. Por que você tá agindo dessa forma? Aí entra aquele peso, sabe? Mas você sabe o que você carrega, os traumas que você carrega, o que te deixa triste. E o inimigo também sabe, o inimigo da sua alma também sabe. E olha só o que está escrito aqui em Tiago 4:7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. A minha Bíblia é uma versão atualizada. Sujeitei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, em outras versões. Entende? Sujeitei-vos a Deus. É você estar ligada nas coisas de Deus. É você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele te chamou para guerrear. É guerra, é luta. E é fácil? Claro que não. Não é fácil não, mas é possível. É possível. E sujeitar ao diabo é você perceber quando ele está se manifestando. Que quando você age, filha, na autoridade que Deus te deu, aí não tem pra ninguém. O inimigo tem que correr. Botar o chifre dele pelo meio das pernas, se for possível. E picar mula. Pernas pra quem te quer. Mas é porque você é bambam. Não, porque você serve um Deus que tudo faz, que manda nele, que já venceu ele na cruz. Lembra ele disso quando ele vem tentar te afrontar, como eu fiz? Lembra ele que você serve a Jesus que ressuscitou na cruz, que venceu ele na cruz e que vai vencer de novo. Lembra ele quem você serve, lembra ele quem te deu autoridade, quem te deu legalidade para expulsar ele, não só da sua vida, como da vida das pessoas também. Tá bom?
E é isso, gente. Eu queria só compartilhar com vocês esse testemunho, isso que aconteceu, né, para te fortalecer na sua fé, te fortalecer na sua vida espiritual, para que você entenda que sim, você tem que resistir ao diabo, para ele fugir de você, tá? Eu oro para que você entenda e discerne aquilo que foi espiritual para sua vida, que você venha escutar a voz do Espírito Santo, que você venha conseguir discernir quando o inimigo tentar se levantar para você guerrear contra ele. Amém? Que esse vídeo possa te edificar, que esse vídeo possa te fortalecer, em nome de Jesus. Compartilha para mais alguém, para que ela venha se fortalecer também, para que ela venha entender também que ela também é uma guerreira, que ele também é um guerreiro, que ele também tem capacidade, tem autoridade, porque o medo não vem de Deus não, viu? Porque Deus, ele nos capacitou com autoridade e capacidade para fazer aquilo que ele nos ordenou, aquilo que ele colocou aqui nas nossas mãos, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui no comentário, tá? Pode dar sugestões dos próximos vídeos também, que eu vou amar ler seu comentário, eu vou amar trazer outros vídeos aqui que você colocar no comentário, tá? Curte, comenta, compartilha. Um grande beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.